O Supremo Tribunal Federal manteve as regras estabelecidas no fim do ano passado para a tramitação do pedido de abertura do processo de impeachment no Congresso contra a presidente Dilma Rousseff. O ministro relator Luiz Roberto Barroso manteve o voto de dezembro, rejeitou os recursos da Câmara dos Deputados contra o rito do impeachment. Cabe às instâncias políticas deliberar sobre a permanência ou o afastamento do chefe de Estado. Ao Supremo Tribunal Federal toca tão somente zelar pelo cumprimento da Constituição e das demais normas aplicáveis. 8 ministros seguiram o relator, entenderam que não houve omissão nem contradição nas decisões do tribunal e que o recurso da Câmara não poderia ser usado para julgar tudo de novo. O fato de simplesmente não ser do agrado da parte que não viu atendido seus interesses não justifica, por si só, provocar um novo julgamento da causa. A causa está julgada. O que a Corte fez foi manter a integridade e a inteireza da sua jurisprudência já sedimentada após a Constituição de 1988. Gilmar Mendes e Dias Toffoli foram os únicos a discordar. Toffoli disse que há contradição, porque com a indicação dos integrantes da comissão do impeachment pelos líderes partidários e sem chapa avulsa, não há eleição. Nós estamos trocando a representação de 513 por 28 líderes partidários. Ou menos, porque há os blocos. E aí nos blocos quem indicam são os líderes dos respectivos blocos. Essa posição final do Supremo é, na prática, um sinal verde para a Câmara. Os deputados poderão retomar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, desde que as regras determinadas pelo STF sejam obedecidas. E se surgirem divergências, a Corte poderá ser acionada de novo. Com a rejeição do recurso, a comissão especial na Câmara, que analisa o pedido de abertura do processo, deve ser eleita com voto aberto. Os nomes serão indicados pelos líderes dos partidos e não poderá haver chapa alternativa. Se 2/3 da Câmara aceitarem a abertura do processo, o Senado poderá decidir por maioria simples, pelo arquivamento ou pela continuidade. O afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo ocorrerá somente depois que o plenário do Senado decidir pela abertura do processo de impeachment por maioria simples. Nesta quarta-feira, a crise política atingiu o ponto mais alto. O juiz Sérgio Moro suspendeu no fim da tarde o sigilo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E com isso, conversas do ex-presidente Lula se tornaram públicas. Integrantes da Operação Lava Jato afirmaram que há indícios de uma ação para atrapalhar as investigações. As interceptações telefônicas foram feitas com autorização da Justiça, começaram no dia 19 de fevereiro e continuaram até hoje. Numa conversa gravada em 27 de fevereiro, dias antes da condução coercitiva de Lula, em 4 de março, o ex-presidente conversa com Rui Falcão, presidente do PT. Lula disse: tô esperando. Segunda-feira eu tô esperando, segunda-feira, a operação de busca e apreensão na minha casa, do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sandro, do meu filho Cláudio. E Rui Falcão respondeu: eu vi esse noticiário aqui. Investigadores dizem que essa conversa e outras que foram interceptadas indicam que Lula pode ter ficado sabendo da operação contra ele e tentado atrapalhar os trabalhos da Lava Jato. Lula teria inclusive buscado influenciar ou conseguir ajuda de autoridades do Ministério Público Federal e até de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa conversa gravada no dia 27 de fevereiro, o ex-presidente fala com Paulo de Tarso Vanucci, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que no diálogo Lula esteja se referindo ao ministro indicado da Justiça, Eugênio Aragão, que também é subprocurador-geral da República. Lula disse: o problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga, eu sei que é difícil, sabe? Eu às vezes fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem. Porque o Aragão parece o nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo: olha. Logo depois de sair do depoimento à Polícia Federal no dia da Operação Aletheia, em 4 de março, Lula falou com Dilma sobre um pedido dos advogados dele, que estavam no Supremo Tribunal Federal, questionando quem deveria investigá-lo, se o Ministério Público de São Paulo ou a Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Lula falou:
Eu acho que eles quiseram antecipar o pedido nosso que está na Suprema Corte, que está na mão da Rosa Weber. Após o diálogo com Dilma, Lula conversa então com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e solicita que ele converse com Dilma a respeito do negócio da Rosa Weber. Lula falou: mas viu, querido, ela está falando dessa reunião, ó Wagner. Eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o negócio da Rosa Weber, que está na mão dela para decidir. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. A ministra Rosa Weber negou o pedido da defesa de Lula porque entendeu que não houve ilegalidade nas duas investigações. Em outro telefonema, um homem identificado como Roberto Carlos deixa claro que o ministério serve de foro privilegiado para Lula. Roberto Carlos fala: eu acho, tá, tem uma coisa que está na mão de vocês, é ministério, acabou. Roberto Carlos continua: agora você tem uma coisa na tua mão. Você, o PT, a Dilma, vai ter porrada, vão criticar, e daí? Numa boa, você resolve outro problema, que é o problema da governabilidade. Numa conversa gravada no dia 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula fala com Paulo de Tarso Vanucchi, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos do governo Lula. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que, no diálogo, Lula esteja se referindo ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que também é subprocurador-geral da República. Lula diz assim, abre aspas: o problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu às vezes fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem naquela... E o presidente diz um palavrão, porque o Aragão parece nosso amigo. Parece, mas está sempre dizendo, olha... Fecha aspas. Na introdução da degravação de uma conversa entre Lula e o advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, ocorrida no dia 7 de março, os investigadores dizem que nesse trecho, Lula diz que o PGR recusou 4 pedidos de investigação do Aécio Neves e aceitou o único pedido de investigação da News. Ele fala que essa é a gratidão do PGR por ter sido nomeado procurador. Sigmaringa diz que vai fazer uma petição formal e jogar para a imprensa para constranger o PGR. Lula diz, abre aspas, eu não sei o que eu pedi para você de manhã, mas era uma coisa simples, que não precisava de formalidade. Sigmaringa Seixas pergunta, não, mas simples. Ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversei com gente só. Lula diz, é porque ele recusou 4 pedidos de investigação ao Aécio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Sigmaringa responde, pois é, mas se fizer uma petição, Lula diz, essa é a gratidão. Essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Sigmaringa responde, pois é, mas se ele tiver, se a gente formalizar, inclusive, jogando para a imprensa, ele vai ficar constrangido. Se for lá conversar com ele, ele diz não e pronto. Ou não diz, né? Lula diz a Sigmaringa, então conversa com o Cristiano. No dia 7 de março, a Polícia Federal interceptou uma conversa entre o ex-presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito diz que está sofrendo e Lula rebate, dizendo que ele é abençoado por Deus por causa das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes afirma, então, que fazer Olimpíada com Lula e com Sérgio Cabral é uma coisa, mas segurar com aquele bom humor da Dilma e do Pezão, Lula comenta, não é fácil, querido. A conversa segue e o prefeito do Rio afirma, agora, da próxima vez o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de M. Ele usou a palavra que eu não preciso repetir aqui, sítiozinho vagabundo, e aí diz um palavrão. Isso é a palavra do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Aí o ex-presidente Lula ri, e Eduardo Paes continua, o senhor é uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá, e o prefeito diz alguns palavrões. E Lula, mais uma vez, ri. Em uma das ligações interceptadas pela Polícia Federal, o ex-presidente Lula fala para o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, acompanhar o que a Receita Federal está fazendo junto com a Polícia Federal. No diálogo, Lula fala o seguinte, abre aspas, Nelson,
vou te falar uma coisa por telefone, isso daqui, ó. O importante é que a Polícia Federal esteja gravando. É preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Nelson Barbosa responde. Não é? Gagueja um pouco e depois prossegue. Eles fazem parte. Lula retruca. Mas você precisa se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema de arrecadação do Estado. Nelson Barbosa responde. Sei. O ex-presidente Lula continua. Sabe, eu acho que eles estão sendo... E fala um palavrão. Nelson Barbosa responde. Tá. Lula complementa. Estão procurando pelo em ovo, eu acho. Eu vou pedir para o Paulo Camoto botar tudo no papel, porque era preciso você chamar o responsável e falar... Ele fala um palavrão. Vocês estão fazendo mesmo com a Globo, com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo com a Gerdau, o mesmo com o SBT, o mesmo com a Record? Ou só com o Lula? E o ex-presidente fala um palavrão. E logo em seguida, outro palavrão. E Nelson Barbosa responde. Tá, pede para o Paulo colocar. Numa conversa gravada hoje à tarde, por volta de 1h30 da tarde de hoje, e depois do anúncio de que Lula seria ministro da Casa Civil, a presidente Dilma Rousseff liga para o celular do segurança de Lula para falar com o ex-presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o diálogo de Dilma, ao contrário da interpretação da oposição, não estava dando a Lula um documento para ele se livrar de uma possível ação policial. Segundo o ministro, a presidente estava enviando a Lula o documento chamado termo de posse para ele assinar. Isso porque Lula, de acordo com Cardoso, estava com problemas para comparecer à cerimônia de posse marcada para amanhã. Muito bem, nós vamos agora a Belo Horizonte, não é Brasília, esse é o repórter Ricardo Soares que vai falar ao vivo com a gente. Vamos ver se a gente consegue recuperar o sinal. Ricardo, está ouvindo o Jornal Nacional, estúdio do Jornal Nacional no Rio de Janeiro, Ricardo? Ricardo Soares, ao vivo de Belo Horizonte. Estou aqui em Belo Horizonte, em frente ao Palácio da Liberdade, a sede simbólica do governo de Minas, esse mesmo palco das manifestações no último domingo. Estão aqui, pelos cálculos da Polícia Militar, entre 300 e 400 pessoas. Essas pessoas combinaram o protesto pelas redes sociais assim que souberam da nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Os manifestantes bloquearam o trânsito, caminharam até a sede do Ministério Público Federal, que fica aqui pertinho, e no trajeto convocaram mais gente para vir para a rua. Os manifestantes agitam bandeiras do Brasil, gritam palavras de ordem contra o PT, pedem a prisão do ex-presidente Lula e a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Aqui a gente vai lá para São Paulo, saber as informações com o repórter Tiago Eltz. Vocês estão vendo é o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele tem uma fachada de LED e a Fiesp havia organizado para hoje esse protesto, colocando essa bandeira verde e amarela com uma faixa preta. Agora à noite ela incluiu nessa faixa essa frase, renuncia já. É em frente ao prédio da Fiesp que os manifestantes se organizam. A Polícia Militar ainda não divulgou um número de manifestantes, mas eles já ocupam quase um quarteirão inteiro aqui da Avenida Paulista e a gente vê que tem mais gente chegando. Agora há pouco, não muito longe daqui, nós fizemos imagens do Tuca, que é o teatro da PUC aqui de São Paulo, onde está acontecendo um evento organizado pelo Centro Acadêmico de Direito chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. Reúne artistas e juristas de esquerda e representantes de movimentos sociais. Dentro do teatro tem 700 pessoas e mais essas pessoas que estão do lado de fora. Agora nós vamos a Brasília com o repórter Fernando Rego Barros. Aqui em Brasília,
Brasília já são quase 4 horas de protestos. Manifestantes começaram a chegar aqui por volta das 5 da tarde e continuam aqui posicionados em frente ao Palácio do Planalto. Eles protestam contra a